você... Amanda, hoje eu vou ter que ir lá no RH da Champion mesmo, viu? Se você não me ajudasse aqui, eu não ia gravar. Nossa senhora, obrigado, viu? Obrigado. Agora tá gravando. Oh, meu pai amado. Então vamos voltar aqui no conceito de isomeria, tá? Então eu estava explicando que o conceito de isomeria é o seguinte: são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Ou massa molecular, só que a massa molecular dá mais trabalho, né? É melhor você encontrar a isomeria através da fórmula molecular. Então, aqui no primeiro exemplo é o seguinte: nós vamos explicar aqui isomeria de função, tá? Nós temos 3 isomerias do tipo plana: isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de cadeia. Então, aqui está o exemplo. Ó. Então, eu vou começar aqui com a primeira molécula que está à esquerda. Eu tenho 3 carbonos, eu tenho 6 Hs e eu tenho 1 O. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa na molécula da direita. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu tenho 3 carbonos também. 3 carbonos. Eu tenho 3 Hs aqui, com 2 Hs lá, dá 5. Com mais um de vermelho lá na pontinha, dá 6. E eu tenho lá em cima de vermelho, um O. Então, o que você acabou de perceber aqui? As fórmulas moleculares são iguais. As duas moléculas têm 3 carbonos, têm 6 Hs e tem um O. Então, as fórmulas moleculares são as mesmas. Beleza. Agora eu te faço uma pergunta. Essa molécula da esquerda é igual à molécula da direita? Lógico que não. Mas por que, professor? Tá bem claro. A molécula da esquerda é uma função cetona. A da direita, a função é aldeído. Então, essas moléculas são totalmente diferentes. Luana é Luana e Thalita é Thalita. Então, essas duas moléculas aqui apresentam isomeria, porque elas têm a mesma fórmula molecular e as estruturas são diferentes. Agora eu te pergunto, onde está a diferença? Qual é a diferença da molécula 1, que está à esquerda, para a molécula 2, que está à direita? A diferença das duas está na função, porque a primeira é a função cetona e a segunda é a função aldeído. Então eu posso falar que essas duas moléculas aqui apresentam isomeria de função, porque elas têm a mesma fórmula molecular, as estruturas são diferentes e a diferença entre elas está na função. Uma é a função cetona e a outra pertence à função aldeído. Então, essas duas moléculas aqui apresentam isomeria de função. Gente, fala que não é fácil isso aqui. Não é fácil, gente, isso aqui, essa matéria. Carlos, o que você acha? Porque ninguém quer falar, então é você. O que você acha dessa matéria, Carlos, por enquanto? Por enquanto tá tranquilo. Isso aí, Carlos. É isso aí. Beleza. Isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Vamos agora para um segundo exemplo. Essas duas moléculas aqui de baixo, tá? Então vamos lá. A primeira é essa aqui. Deixa eu apontar. Vocês estão vendo, né? Acho que dá para ver sem ir lá para o laser. A primeira é essa aqui. Quantos carbonos essa molécula tem? Eu conto 4 carbonos. É um C4. Tá? É um C4. Quantos Hs essa molécula tem? Ué, 3 com 2, 5, com 2, 7.
com 2,9. E com o Hzinho lá do O, eu tenho 10 Hs. Então, eu tenho 10 Hs. E eu tenho um O. Então, a fórmula molecular dessa primeira molécula é um C4H10O. Vou fazer a mesma coisa agora para a molécula de baixo. Se você contar aqui, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Você tem 3, 5, 7 com 3 de lá, 10 Hs e um Ozinho no meio. Então, a fórmula da molécula de baixo também é um C4H10O. Então, eu te pergunto, essas moléculas apresentam isomeria? A sua resposta tem que ser sim. Mas por quê, professor? Porque as fórmulas moleculares são iguais e as estruturas são diferentes. A molécula de cima é totalmente diferente da molécula de baixo. Totalmente diferente. E onde está a diferença entre elas? Está na função. A primeira molécula pertence à função álcool. Professor, eu esqueci o que é a função álcool, eu vou te lembrar. É um OH ligado no carbono e esse carbono fazendo ligação simples. E a molécula de baixo, a função é totalmente diferente. A molécula de baixo é a função éter. É um O entre 2 carbonos. Então, essas duas moléculas apresentam isomeria de função, porque elas têm a mesma fórmula molecular, C4H10O, as estruturas são diferentes e a diferença está na função. Então, isomeria é sempre você focar na diferença. A diferença é a parte mais importante para você definir o tipo de isomeria. Se as moléculas são diferentes e a diferença está na função, a isomeria de função. E semana que vem eu vou cobrar isso aqui na gincana. Exemplo de cima. Mesma coisa. Eu vou ver lá 1, 2, 3, 4 carbonos. Então é um C4. Eu tenho 3, 5, 7 com um Hzinho lá no final. São 8. Eu tenho 8 Hs. Eu tenho 2 Os. Então é um O. Opa. Vamos lá. O2. Então a molécula de cima tem essa fórmula molecular. C4H8O2. E agora fazer a mesma coisa para a molécula de baixo. A molécula de baixo também tem 4 carbonos. Deixa eu dar um Ctrl+C e Ctrl+V que vai ficar mais fácil. A molécula de baixo também tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Ela tem 8 Hs. 3 com 2, 5, 3 no finalzinho lá dá 8. E ela tem 2 Os. Então, as fórmulas moleculares são as mesmas. E essas duas moléculas são totalmente diferentes. E onde está a diferença entre elas? Está na função. A molécula E pertence à função. A molécula E pertence à função. A molécula E pertence à função. Pertence à função. Pode falar. Pertence à função. Meu Deus. Ácido carboxílico. Isso, ácido carboxílico. Então, essa aqui é a função ácido. E a molécula de baixo, pelo que estou vendo,
ela não é um ácido. Qual é a função da molécula de baixo? É um éter, né? Não é, gente? Um éter? Não éster, não? Ah, é um éster, né? Por que é um éster, professor? Porque você tem um O entre dois carbonos e um deles é um carbono de carbonila. Isso aqui é uma função éster. Então, essas duas moléculas aqui apresentam isomeria de função, porque tem a mesma fórmula molecular e as estruturas são diferentes. E a diferença entre essas estruturas está na função das moléculas. Então, isomeria sempre você vai ter que analisar a diferença entre as duas, tá? Diferença entre as duas aqui, né? Eu posso te dar 3 moléculas, né? Um exemplo. Tá tranquilo, gente, por enquanto? Sim. Tá tranquilo? Beleza, hein? Pode falar aqui qualquer coisa, tá? Professor, Fala, pode falar, Davi. então, sobre a questão da função aqui, em questão da isomeria de função, eu não poderia identificar ela, então, pelo peso molecular, né? Porque pelo peso molecular eu iria ter o mesmo valor. Não, Aí eu não então, iria ó. saber se era isomeria plana, no caso? Não, ó, quer ver? Eu vou voltar aqui no slide anterior para você entender, ó. Deixa eu colocar uma fonte maior aqui, só para você entender o que eu quero falar, tá? Só olha só. Qual é a definição de isomeria? A definição é essa aqui, ó. São moléculas que possuem a mesma massa molecular ou a mesma fórmula molecular, tá? Eu acho mais fácil usar a fórmula molecular. Mas quem quiser calcular a massa molecular, que é o conceito original, o que você olha nos livros mais novos, ele fala a mesma fórmula molecular. Na internet é sempre fórmula molecular, só que nos livros antigos, os livros clássicos da química, aqueles livros que não foram traduzidos, que ainda estão no inglês e no alemão, eles trabalham muito com massa molecular. Só que é a mesma coisa. Então, o que é isomeria? São compostos que possuem a mesma fórmula molecular ou a mesma massa molecular, porque se ele tem a mesma fórmula, ele tem a mesma massa. Isso não influencia em nada. Porém, estruturas diferentes. Então, o que você olha aqui, Davi? Para você definir a definição de isomeria é uma coisa. Outra coisa diferente é você optar pelo tipo de isomeria. Então, a primeira coisa que você faz é você realmente ter a certeza se as duas moléculas apresentam isomeria. Se apresentam, beleza. Qual é o tipo? É função, é posição ou é cadeia? Então, a fórmula molecular ou a massa molecular, ela só vai te ajudar a definir se os compostos têm isomeria. Agora, o tipo de isomeria, você não define pela fórmula molecular ou pelo peso molecular. Você define pela diferença entre as moléculas. Então, aqui a diferença está na função. Então, isomeria, elas têm. Mas de que tipo? De função. Deu para entender? Sim, tranquilo. É porque é o seguinte, você está confundindo. Porque o primeiro passo, Davi, é você verificar se as duas moléculas, ou as 3 moléculas, eu não sei, do que ele te der, do que o problema te der,
se elas têm a mesma fórmula molecular. Segunda coisa que você tem que ver nas moléculas é se as moléculas são diferentes. E a terceira coisa, se elas tiverem a mesma fórmula molecular, se elas forem diferentes, vem a terceira pergunta: qual é a diferença? Aí, a pergunta que você responder é o tipo de isomeria. Nesse caso aqui, a diferença foi na função. Então, a isomeria é de função. Tá? Então, para você definir o tipo de isomeria, você define pela diferença. Não é pela fórmula molecular ou pela massa molecular ou peso molecular, entendeu? Sim, entendi, professor. Obrigado. De nada. Pode perguntar, tá? Eu acho legal. Isso aí. Vamos agora aqui para um outro tipo de isomeria, em que eu acho mais legal. Todas são legais, né? Mas aqui, se você não tomar cuidado, é uma pegadinha. Então, olha só. Eu vou tirar essa aqui para ver se eu... Eu acho que você não viu ainda, né? Deixa essa aqui para o final para a gente fazer como exercícios adicionais. Porque se eu for ficar fazendo tudo, vocês não vão ter trabalho nenhum. Então, feche os olhos aí para ter a surpresa no final, tá? Feche os olhos aí. Beleza, pronto. Vocês vão fazer lá no final. Pior que nem tem graça, né? Então, o segundo tipo de isomeria é isomeria de posição, tá? Alguém pode me explicar qual é a diferença de isomeria de função para isomeria de posição? Seria a localização da molécula ou a própria ligação? Me explica melhor. Eu quero uma explicação mais técnica. Bom, igual aqui a gente tem uma ligação tripla, né? Sim, No início. Aqui ela já está beleza. no meio. Então, já tem uma posição diferente. Aqui embaixo a gente Ah, tem. Não, o H aqui está igual. ah, pode falar, no seu ponto de vista aí, tranquilo, vamos lá. Ah, acredito que é isso aí. Acho que tem alguma mudança entre elas, né? A mudança seja no próprio átomo ou na molécula aqui. Mas explica de uma forma mais refinada. Eu sei que você tá, eu sei que você tá, eu sei que você tá tentando aí, mas explica de uma forma mais refinada. Qual a diferença de isomeria de função para isomeria de posição? Na exposição, as funções são as mesmas, só que em posições diferentes. Rapaz, já começou. Já começou a melhorar a explicação. Já começou. Isso aí, tá começando. Então, olha só, quer ver? Olha só que fácil. A isomeria de função, ela fala para vocês o seguinte, que as fórmulas moleculares são as mesmas. Ela te fala que as moléculas são diferentes e a diferença está na função. Quando eu falo de isomeria de posição, eu quero falar para vocês que as fórmulas moleculares são iguais, que as moléculas são diferentes e a diferença entre elas está na posição de alguma coisa. Quer ver um exemplo mais bobo possível? Eu tenho o Carlos Eduardo, que tem uma pinta na testa. E eu tenho ele gêmeo. Só que a pinta dele está no dedão do pé. Eu pergunto uma coisa.
o Carlos Eduardo 1 é igual ao Carlos Eduardo 2? Vamos supor, eu vou extrapolar, tá? Vamos supor que eles tenham a mesma massa, vamos supor que eles tenham a mesma cor de olhos. A única diferença entre eles está na pinta. Eles são iguais? O Carlos 1 é igual ao Carlos 2? Do ponto de vista externo e interno? São iguais, Carlos? Carlos 1 e Carlos 2? São não, por causa da pinta em diferente lugar. Isso, por quê? Porque a pinta está na testa. A outra, a pinta, a mancha, está no pé. Então, a posição da pinta no Carlos 1 é na testa. E a posição da pinta do Carlos 2 é no pé. Então, a posição deles é diferente. Aqui é a mesma coisa, quer ver? Ó? Essa molécula 1, ela tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Quantos... Eu vou falar uma coisa para vocês que não deveria. Eu fui muito bonzinho. Muito. Mas por que, professor, você foi muito bonzinho? Porque aqui você não precisou adivinhar quantos Hs estão escondidos. Eu já mostrei para vocês. Em outras palavras, eu não estou fornecendo a fórmula bastão. Porque se eu fornecesse a fórmula bastão, ficaria um pouco mais difícil, demoraria mais tempo. Mas aqui fui bonzinho. Então, eu tenho 4 carbonos, eu tenho um carbono com 2 dá 3 e com 3 de lá dá 6. Eu tenho 6 carbonos, eu tenho 4 carbonos e 6 Hs. Deixa eu colocar aqui com a fonte menor para não congestionar isso aqui. E uma fonte roxa. Tá? Então, eu tenho 4 carbonos e 6 Hs. A outra molécula também. Eu tenho 4 carbonos e eu tenho 6 Hs. Tá lá. As fórmulas são as mesmas. Essas moléculas são iguais? Não. Elas não são iguais. Se elas não são iguais, é porque elas são diferentes. Professor, então, já que você fala que elas não são iguais, onde está a diferença entre elas? Está na posição da ligação tripla. A insaturação na primeira molécula está entre o carbono 1 e o carbono 2. Na segunda molécula, entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, essas moléculas são diferentes e a diferença entre elas está na posição da ligação tripla. Então, a isomeria destas duas moléculas é uma isomeria de posição, porque a diferença está na posição da ligação tripla. Tá? Exemplo 2 aqui de baixo, ó. Aqui eu tenho 3 carbonos, moleza. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu já coloquei ele do lado, mas sempre é bom a gente fazer. Então, opa. Eu tenho 3 carbonos. Eu tenho 2 com 2, 4, com 3, 7, com um Hzinho lá de baixo, 8, lá do O. Então, eu tenho 8 Hs. E eu tenho, opa, um O. Então, a fórmula molecular dessa molécula é um C3H8O. E a de baixo é a mesma fórmula molecular. É um C3H8O. Então, as fórmulas são as mesmas. E se você olhar para essas duas moléculas aqui, elas são diferentes. Professor, então, já que elas são diferentes, onde está a diferença? Está aqui, ó, na posição da hidroxila. No primeiro exemplo, a hidroxila está no carbono 1. E no segundo exemplo,
está no carbono 2. Então, a posição do OH está diferente. Consequentemente, a isomeria é de posição. A posição das hidroxilas estão diferentes, em carbonos diferentes. O primeiro OH no carbono 1 e o segundo OH no carbono 2. Por isso que a isomeria é de posição. Porque a diferença está na posição de alguma coisa. E aí, gente, fale alguma coisa aí para mim. Tranquilo, professor. Muito bom. Tá mais fácil que... Tá mais fácil ganhar o auxílio emergencial da Caixa, né? Do governo federal, né? Tá mais fácil... A gente vê a explicação, fica tranquilo. Quando vem a prova, Deus me livre. Meu Deus do céu, calma, a prova tá mamão com açúcar. Aqui, eu queria que vocês agora, sozinhos, me dissessem, sozinhos não, eu vou sortear aqui. Tem que pegar um aluno que está aqui calado. Eu já até sei quem eu vou pegar. Damasceno entrou, não deu boa noite para ninguém. Tá me escutando aí, Damasceno? Tá não. A Damasceno está fazendo janta. Aí, Damasceno? Tá não? Ixi. Leonardo? Tá me escutando? Então, beleza. Então tá. Eu quero que você faça uma análise crítica desse primeiro exemplo. Eu quero que você me explique de forma extremamente detalhada que tipo de isomeria essas moléculas têm, começando do princípio. Então você tem aí 1 minuto para suas considerações iniciais. Igual política. Pode começar. O exercício é todo seu. Peraí, Rafael, ela pode ter 2 tipos de isomeria ao mesmo tempo? Ou é só um mesmo? Às vezes sim. Mas é muito difícil você encontrar moléculas que apresentem ao mesmo tempo 2 tipos de isomeria. Acontece raramente. Talvez aqui, não sei se você está confundindo alguma coisa, não sei. Não, só pensei assim, mas acho que essa aí é isomeria de posição. Você acha? Ou tenho Você certeza acha? disso aí. Não sei Então se me eu faço. prova. Por quê? Como é que você começaria a provar? Como é que você começa a provar as coisas? Ai, peraí. Porque Ai. Fala, ai. Pode falar. Tá demorando demais. Calma, eu já tomei meu remédio pra dormir, eu tô lento, porra. Você tá lento? Pois é. Tomar cafeína para ver se a lentidão passa. É a mesma molécula, provavelmente a mesma massa A molecular. mesma molécula? Olha só que explicação. Isso é explicação? A mesma molécula? Isso é zero. É assim que você explicaria para um aluno seu? Ai, sei lá. Sei lá, daqui a pouco eu quero falar com seu pai, viu? Bota seu pai na linha aí. Bota seu pai na linha daqui a pouco. Então eu vou explicar por você. O primeiro passo é conferir se as fórmulas moleculares são as mesmas. Porque não adianta nada você ver diferença se as fórmulas forem diferentes. Então o primeiro passo é avaliar. Então vamos lá. Quantos carbonos tem essa molécula? Os meus olhos estão falando que essa molécula tem 8 carbonos. Os meus olhos. E os de vocês também devem estar achando isso. Ô, Luke Strike, quantos Hs tem essa molécula?
Espera aí um minutinho. Tá demorando, hein? Eu já sei. Meu Deus, tomou remédio mesmo, viu? Não, tomei mesmo. Tem 11? Rivotril? Hã? Loredon. Tem 11? Eu acho que é. Olha só. Ô, Léo, vou te falar, viu? Você hoje está espetacular. Tem 11 Hs. É isso? É. Quer apostar? Agora não. Agora não, né? Ô, Amanda, quantos Hs tem essa molécula aí? Fala pro Leonardo. Ela também não sabe. Amanda. Amanda saiu da sala? Amanda saiu da sala? Não, tá aqui. Amanda, quantos Hs tem essa molécula? Meu Deus do céu. O senhor tem 4? Quem falou? A Gabriele. Quer apostar? Não, Não tem 4 só, não tem 4, não, né? Tem Tem mais. 7. Tem Quem 7. falou? Quem falou? Fernanda? Quer apostar? Não. Errado. Errado. Mais um aí. Carlos. Meu Deus do céu. O que é isso, meu? 8. Acertou. Acertou. Aqui, ó. Tem 8. Olha só os 8 aqui, ó. Vou marcar, ó. Aqui tem 1. Aqui tem 2. Aqui tem 3. O carbono sempre está fazendo 4 ligações. Ó. Aqui tem 4. Com mais 7. Com mais um lá de cima. 8. Então tem 8 Hs, viu? E 8 Hs. E os Os não preciso nem perguntar, né? Eu tenho aqui 2 Os. Então a fórmula molecular é um C8H8O2. E a molécula de lá, que é a segunda, se você fizer a mesma contagem, também vai ter a mesma fórmula molecular, C8H8O2. Então as fórmulas são iguais. As moléculas são diferentes. Elas são diferentes. E onde está a diferença? A diferença está na posição. Eu vou colocar aqui agora no modo apresentação para te apresentar. Essa primeira molécula aqui, ligado ao benzeno, eu tenho esse grupo que eu padronizei como carbono 1, como ligado no carbono 1. 2, se esse é o 1, esse é o 2. Esse é o 3 e esse é o 4. O segundo grupo ligado no benzeno está ligado no carbono 4 do benzeno. Então, o primeiro grupo está ligado no carbono 1 do benzeno e o segundo grupo no carbono 4 do benzeno. A molécula 2, o primeiro grupo está na posição 1 e o segundo grupo na posição 2. Ou seja, as fórmulas são iguais, as moléculas são diferentes, sim. E onde está a diferença? Na posição. A primeira molécula, as posições 1, 4, e a segunda molécula, as posições 1, 2. Então, a isomeria de posição. Porque as posições dos radicais ligados ao benzeno são diferentes.
Tá? Então, isomeria de posição. Acertou, viu, Leonardo? Só que se embananou para explicar, hein? Hoje eu vou te relevar. Agora, deixa eu chamar aqui a Damasceno. Tá tomando banho, porque ela nem deu boa noite. Ou tá comendo uma macarronada aí. Peraí. Cadê a Luana, hein? A Luana saiu da aula. Luana saiu da aula. Então, agora é a Ana Júlia. Esqueci o sobrenome dela. Nossa Senhora. Ana Júlia, sobrenome Sena. Ana Júlia Sena. Ana Júlia. Ana Júlia, que tipo de isomeria tem esses três compostos aqui? Isomeria de posição. Mas por que, Ana Júlia? Porque a hidroxila está em diferentes carbonos. Tá, mas me explique então. Você explicaria assim, desse jeito, para um aluno? Simplesmente assim, a posição das hidroxilas são diferentes? Como é que você explicaria de um outro jeito? Eu até cortei aqui para você evitar de colar. Você percebeu? Sim, estou escutando. A fórmula molecular é a mesma, só que na hora de... Por quê? Cadê? Hã? Mas por que a fórmula molecular? Qual que é a fórmula molecular? Você pode falar pra gente? 5 carbonos. Deixa eu contar aqui os H. Eu apaguei, né? Lógico, eu não fui esperto, né? Eu apaguei a tempo para você não colar. Então, se você... Pode fazer na continha aí. Se vocês notarem aqui, ó... Se vocês notarem, essas três moléculas têm a mesma quantidade de carbonos. 5 carbonos. C5, é um C5. Quantos Hs elas têm, Ana, cada uma? Tem 12? Você quer apostar? Não. Não tem 11, não? Deixa eu ver. Vocês não são de nada. Eu contei, acho que tem 12 mesmo, né? Não? Você acertou, Tem 12, sim. Tem 12. Se você contar, tem 12. Quer ver? Ó? Vou contar aqui com vocês. Para quem tiver alguma dúvida, acabar com ela. Esse carbono faz uma ligação para baixo, para 4, faltam 3. Esse carbono faz uma ligação para trás, uma para frente, para 4, faltam 2. 3 mais 2, 5. Esse carbono faz uma ligação para trás, uma para frente. Está faltando 2 para 4. 5 mais 2, 7. Esse também está faltando 2. 7 mais 2, 9. Aqui está faltando 2. 9 mais 2, 11. E o Hzinho lá da ponta, 12. Então, todas as três moléculas apresentam 12 carbonos. Acertou? Então, é um C5H12. E faltou, logicamente, né, que eu vou colocar no final. Deixa eu só colocar aqui 12. Está faltando, logicamente, todas têm o O, né? É um C5H12O. Então, aqui também é um C5H12O. E aqui também é um C5. Opa, peraí. É um C5H12O. Então, as fórmulas moleculares são as mesmas. Perfeito. As moléculas, vocês podem perceber que elas são parecidas. Mas elas não são iguais, elas são diferentes. E onde está a diferença? Foi igual a Ana falou. A diferença está na posição dos OHs. Esse OH está no carbono 1. Esse outro OH está no carbono 2. E o terceiro OH no carbono 3. Então, as posições das hidroxilas são diferentes. Então, aqui nesse caso também, essas três moléculas apresentam isomeria de
posição. Tá? Perfeito. E para a gente encerrar, eu vou falar um pouquinho de isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Vamos ver, ó. Eu tenho aqui 4 exemplos. 4 exemplos. Aqui está o primeiro. A molécula da esquerda, ela tem 4 carbonos. Ela tem 3 com 3, 6, 7. 10 Hs. É um C4H10. E a molécula da direita também é um C4H10. Tem 4 carbonos e tem 10 Hs. Então, as fórmulas são as mesmas. E essas moléculas são diferentes. E onde está a diferença? Na cadeia. Porque a primeira é uma cadeia ramificada. E a segunda é uma cadeia normal. Uma cadeia normal é uma cadeia que não é ramificada. É uma cadeia linear. Então, a diferença entre as moléculas está na cadeia. Alguém entrou aqui. Espera aí, alguém entrou. O Hilder. Deixa ele entrar aqui só para dar uma boa noite. Boa noite, Hilder. Então, a diferença está na cadeia. A primeira molécula é a cadeia ramificada e a segunda molécula é a cadeia normal, tá? Tranquilo, né? Segundo exemplo lá de cima. Tudo... Oi, pode falar. Só bota bem esse outro slide para mim, por favor, esse anterior. Aqui? Sim, Pode falar. só para me tirar um print mesmo. Ah, tá. Quem tá falando é o Fernando? Sim. Beleza. Tá bom. Pronto, pode continuar. Beleza. Você tira o print no computador ou é tirando foto? Tira no celular. Ah, tá. Porque eu não sei tirar print no computador, não. Beleza. Esses 2 exemplos aqui, ó. As fórmulas são as mesmas? A primeira molécula tem 3 carbonos. Tem 6 Hs. É um C3H6, tá? Na molécula de segunda, também, ó. Tem. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Segunda molécula tem também 3 carbonos e 6 Hs. Elas têm a mesma fórmula, visualmente são diferentes. E onde está a diferença? Alguém pode me falar onde está a diferença? Alguém pode falar para mim onde está a diferença das 2 moléculas? Alguém tem a coragem? Um é cadeia fechada e o outro é cadeia aberta? Exatamente. A primeira molécula... Oi. Poderia ser na geometria também? Você pode pensar assim, né? Em termos de hibridização. Pode. Mas eu acho mais difícil você pensar em hibridização em geometria, porque a hibridização e a geometria vai te levar a isso. Então é mais fácil você pensar, Davi, em termos de cadeia aberta e cadeia fechada. Porque se você pensar em geometria, fala. Assim, só um pouquinho. Nesse primeiro exemplo que você disse aí, né, da isomeria de cadeia, onde tem uma ramificação, no slide anterior, igual a gente estava vendo, o outro modelo, né, de diferença, né, entre elas, de posição. Isso não poderia confundir, porque, igual aqui, né, não tem nessa aqui de bastão. Parece ser uma ramificação, né? Aqui também, tá vendo? Parece que ela pode confundir ela ser de posição e estar sendo a outra. Mas aqui, Davi, eu entendi. Mas aqui não tem como confundir, sabe por quê? Porque ramificação é somente carbono. Você pode pensar que esse OH aqui seja uma ramificação, só que ele não é, porque ramificação é só em relação a carbono.
Então, esse OH pode te confundir, mas você tem que lembrar que ramificação é somente referente a átomos de carbono. Deu para você entender? Não, tranquilo, sim, é só um comentário mesmo. Você confunde. É porque a fórmula bastão Não, é uma não, não fórmula. confundo. É porque a fórmula bastão é uma fórmula menos congestionada. Os seus olhos podem enxergar coisas a mais, é normal. Porque é normal, a fórmula bastão te dá uma ideia de profundidade, te dá uma ideia de limpeza. E a limpeza da molécula, quando você olha, te dá uma confusão inicial. Eu até concordo com você. Mas quando você depois vê realmente a fundo, você vê que não tem como confundir. Mas inicialmente eu até concordo, tá? Porque os nossos olhos, eles veem, quando você vê uma imagem mais limpa, dá uma ideia de confusão maior. Aqui tá menos confuso, porque eu coloco os Hs. Eu tenho menos espaço entre os átomos, então nossos olhos enxergam melhor. Tá? Mas é beleza, isso aí mesmo, viu? Isso aí, Davi. Então aqui é uma isomeria de cadeia, porque a primeira é uma molécula aberta e a segunda é uma molécula fechada, tá? Aqui, para quase encerrar, eu tenho uma outra coisa extremamente importante, ó. Aqui eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos. Deixa eu aumentar aqui a fonte. 4 carbonos. E eu tenho... Opa. Eu tenho 8 Hs. Né? É um C4H8. E aqui embaixo... eu tenho o quê? Um C4. E eu tenho um H. Fala, gente, pelo amor de Deus, um H. Um H quanto? 6. Ah, um H6. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma pegadinha. Não adianta as moléculas serem diferentes se as fórmulas são diferentes. A primeira molécula é um C4H8. A segunda molécula é um C4H6. Essas moléculas aqui nunca, nem se encontrar a cura do coronavírus amanhã, nunca serão isômeras. Nunca. Mas por que, professor? Porque as fórmulas moleculares são iguais, são diferentes. Se aqui fosse um H8, aí você começaria a julgar que poderia ter isomeria. Só que as fórmulas são diferentes. Gente, aqui acabou. Aqui é fazer isso aqui, ó. É fazer isso aqui, ó. Essas duas moléculas não apresentam nenhum tipo de isomeria, porque as fórmulas moleculares são diferentes. Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado. Vai ter na prova pegadinha de fórmula molecular. Porque você olha para cá e você vê que a primeira molécula só tem ligações simples. É uma cadeia saturada. A segunda molécula tem uma ligação dupla. Então, é uma cadeia insaturada. Ótimo. As cadeias são diferentes. Só que as fórmulas também são diferentes. Não pode. As fórmulas moleculares, para a molécula ser isômera da outra, tem que ser iguais. Então, aqui acabou. Não tem isomeria de cadeia, não tem isomeria de nada. Essas duas moléculas não apresentam nenhum tipo de isomeria, tá? Então, tome cuidado na semana que vem na gincana e na avaliação. Porque chega uma hora que você vai tão confiante que você vai assim, ó. Nossa, você acha que o professor vai passar uma pegadinha onde as fórmulas são diferentes? Lógico que não. Ué, aqui foi um exemplo.
Aí você pode falar, não, essas moléculas aqui apresentam isomeria de cadeia. Não, mentira. Porque as fórmulas moleculares são diferentes. Então tome cuidado, hein? Com esse tipo de situação. E para a gente encerrar aqui, ó, eu tenho essas duas aqui. Vamos conferir as fórmulas moleculares. A primeira eu tenho 5 carbonos. E eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 Hs. 10 Hs. Então é um C5H10. E a molécula da direita, eu tenho 5 carbonos. E eu tenho 2, 4, 6, 7, 10 Hs. Opa, as fórmulas são as mesmas. Perfeito. As fórmulas são as mesmas. As moléculas visualmente são diferentes, são mesmo. Agora, onde está a diferença, hein? O que eu vou perguntar aqui? Fernando, onde está a diferença entre essas duas moléculas? Fala pra gente. Se é que tem diferença, né? Será que tem diferença? Eu acho que não tem diferença, não, professor. Quer apostar? Ah, não vou. Mas eu acho que vai ter, porque tem uma que é um nome diferente e outra. Gente, olha só. Se os nomes são diferentes, é porque as moléculas são diferentes. E visualmente tem diferença. Essa primeira molécula aqui, ela é uma cadeia totalmente fechada que tem 5 carbonos. Essa aqui não é uma cadeia fechada e nem cadeia aberta. Isso é uma cadeia mista. Ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. E a parte fechada tem 4 carbonos. Então as moléculas são diferentes, sim. E onde está a diferença? Na cadeia. A primeira cadeia é totalmente fechada e a segunda é uma cadeia mista. Então essas duas moléculas aqui apresentam diferença e a diferença está na cadeia. Então é isomeria de cadeia, tá? Gente, fala para mim aí. Eu acho que essa matéria aqui, dificuldade não teve, teve? Alguém pode falar aí, ou dar algum parecer? Exceto o Leonardo que está lá dormindo lá no computador. Alguém pode falar aí alguma coisa? Já vem o Davi e fala assim, ó, tranquilo. Mais alguém fora o Davi que vai falar tranquilo? Peraí. Tranquilo, professor. Melhorou, né? Melhorou. Tem um professor depois, né? Tá. E aí, gente, tranquilo? Tranquilo, professor. Tá bom. Quem falou agora foi Rayane? Rayane, Gabriele? Não, o Gabriele. Gabriele, legal, viu? Sabe o que eu tô gostando de você? Você está aprendendo que tem que interagir com a gente. Você está aprendendo que a vez tem que passar. Então você está de parabéns, viu? Parabéns. Isso aí, continua assim. Obrigada. De nada. Olha Professor. só. Fala, Helder. Te dei boa noite. Você nem deu boa noite, rapaz. Dá boa noite pra gente. Boa noite. Estava ocupado aqui. Poxa, Senhor... Hildo. Fala. O senhor já falou referente ao trabalho? Eu vou falar agora, eu vou reforçar, tá? Então, olha só. Vou reforçar. O que queria que vocês fizessem? O trabalho que vocês vão fazer semana que vem vai ser em forma de gincana. Como assim? Nós temos aqui, e eu gostaria que todos viessem semana que vem, todos, a não ser que você esteja realmente morrendo. E ninguém vai acontecer isso, né? A não ser que tenha alguma sei lá, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas mesmo se você tiver com algum problema, ou se você tomar um remédio para dormir, venha. Que a gente acorda. Então, olha só. Eu estou vendo aqui que nós temos
O Leonardo até saiu da aula, acho que dormiu mesmo. Nós temos 1, 2, 3, 4. Quantos alunos nós temos no total? Vocês sabem aí mais ou menos, contando lá o grupo, nosso grupo lá? Vocês sabem? No grupo tem 21 contando com o senhor. Então são 20, vai dar certinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar 2 grandes grupos. Um de 10 e o outro de 10. Cada grupo vai ter uma cor. Sei lá, grupo azul e grupo de cor vermelha. Eu queria que vocês se reunissem para definir essas cores. Para que semana que vem a gente viesse aqui com uma blusa da cor do grupo. Ah, Ana, eu quero escolher com azul, então eu venho com a blusa azul. A gente vai se mostrar semana que vem. A gente vai interagir com o rosto também. Tá? Só com a fala fica ruim, mas gincana. Então, se puderem, se organizem os grupos 10, 10, e cada grupo representando uma cor. Como é que vai ser isso? Vai ser um quiz. Vão ser 10 perguntas. Professor, mas por que vão ser 10 perguntas? É um aluno desafiando o outro. Eu faço a pergunta. Ana Júlia do grupo vermelho e Carlos do grupo azul. Quem responder primeiro, ponto para a equipe. Então eu vou escolher os desafiantes. Ana Júlia contra Gabriele. Grupos diferentes, mas se equilibrem nos grupos. Eu não quero que a Ana fique no mesmo grupo da Amanda, não. Eu não quero que a Tainara fique no mesmo grupo de vocês. Eu quero diversificação para a gente interagir. E o grupo que ganhar, isso tudo está valendo atividade em sala. O grupo que perder e o grupo que ganhar vão ganhar pontuação normal. Só que vai ter um prêmio depois para o grupo vencedor. E o prêmio eu falo semana que vem. Então, o grupo que vencer vai ganhar um prêmio. Eu sei que nessa época de pandemia é difícil, mas esse prêmio, o grupo que ganha vai gostar. Não sei como eu vou fazer. Eu vou ter que dar um jeito de levar esse prêmio para vocês. A logística, vocês vão tentar me ajudar. Mas vai ganhar um prêmio. Tá? Então, 10 alunos vão ganhar um prêmio. Um prêmio talvez simbólico, porque o que importa não é quem ganha e quem perde. O que importa é a gente reforçar o conhecimento. Eu acho isso legal. Vocês topam a gente fazer essa gincana ou vocês acham uma coisa muito ruim? O que vocês acham aí? Dê uma opinião. Eu topo, ué. Vai ser divertido, professor. Eu também acho que vai ser. Aí vocês, gente, pega a família de vocês, deixa aí do lado, pega o cachorro e... O que eu quero? Eu queria que vocês mandassem lá no grupo uma foto. Uma foto sua com a sua blusa, com o seu cachorro. Depois eu vou explicar o porquê. Então eu queria que até semana que vem vocês mandassem uma fotinha de vocês na cor do grupo de vocês, para que eu possa fazer uma coisinha aqui depois. Mas me manda até terça-feira para poder fazer o negocinho que eu quero, tá? Manda uma foto sua com a sua família, com a cor da sua blusa, uma foto atual de agora, com o seu cachorro, não sei. Para que eu possa fazer uma coisinha que eu quero fazer aqui, tá? Dividam os grupos. Não é quem ganha e quem perde, vai ser divertido. Vocês vão ver, a gente vai gravar. Você vai ver, vai ter... É uma forma que eu tive de interagir virtualmente. Essa forma remota dá pra gente brincar aprendendo. Então eu vou deixar a Ana Júlia, ela vai ser a responsável por dividir os grupos. E todos têm que vir, porque se um falta, desequilibra tudo. Então vamos animar aquele grupo ali para todo mundo ir na gincana da semana que vem. Todo mundo com a câmera aberta. Só tô com olheira, tem problema não, também tô com ruga. Ruga aqui, pé de galinha, não tem problema.
O que importa é a gente interagir, fazer a gincana. E quem ganhar vai ganhar. E quem ganhar vai ter um prêmio. Eu não vou falar o prêmio para você ficar curioso. Mas esse prêmio vai chegar até vocês. Eu espero que chegue até vocês, né? Alguma dúvida, gente, da aula? Alguma coisa? Não, tá tranquilo. Não? Tá tranquilo? Vocês topam fazer essa gincana? Ou não? Ana, Carlos, Rayane, Thalita, Luana. Thalita e Luana em grupos diferentes. Hã? Fernando. Topa aí, Fernando. Topa. E os outros, gente? Sim. Gostei da ideia. Sim. Então tá, eu quero semana que vem todo mundo animado pra gente fazer essa gincana. Pra gente depois mandar nos grupos e pra mostrar que vocês também sabem o conteúdo divertido. Vai ser legal, vocês vão ver, vai ser bom. Tá? Então a gente se encontra aqui então na próxima quarta-feira, às 7 horas, pra gente fazer essa gincana. Tá? Eu queria fazer uma gincana torta na cara, só que não vai ter jeito. Como é que eu vou dar uma torta na cara virtual? Mas é só uma gincana. Imagina eu confrontar a Thalita com a Luana, a Ana Júlia com a Amanda, o Davi com o Carlos, o Helder com o Fernando. Mas tem que estar em grupos diferentes para a gente interagir. E todo mundo vai ganhar. Porque você vai ver que vai ser uma aula mais divertida. Né? Às vezes a gente cansa de fazer uma aula formal sempre. A gente aprende até melhor nas brincadeiras, né? Gente, então, beleza. Desculpa aí qualquer coisa, desculpa as brincadeiras, tá? E a gente volta semana que vem com a gincana. Tá certo? Certo, Carlos? Certo.